Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara Nogueira, sou advogada e atuo no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência. Mas o motivo de eu estar gravando hoje esse vídeo não é apenas como advogada, e sim como mãe de uma criança com deficiência, mas principalmente como cidadã. No dia 2 de outubro de 2020, foi publicado um decreto 10.502 sobre o direito à educação de pessoas com deficiência. Esse decreto trouxe algumas modificações, mas antes de falarmos sobre esse decreto, é muito importante que possamos fazer uma reflexão ao longo desses anos de como foi o direito das pessoas com deficiência, de quais aspectos avançamos ou não avançamos na prática. E aí, com isso, eu convido a você a refletir. Na época que você era estudante, há 20, talvez 30 anos atrás, era muito difícil você encontrar pessoas com deficiência incluídas em rede regular de ensino. Até porque a legislação era completamente diferente. Não se falava sobre o direito de ser incluído em rede regular. Até porque as pessoas com deficiência, elas eram segregadas, elas eram excluídas da coletividade, fazendo com que as pessoas se acostumassem a excluir, fazendo com que as pessoas se acostumassem com a ideia de que aquela pessoa não estava apta a frequentar o mesmo ambiente que você. E isso, infelizmente, nos traz um comportamento capacitista, um comportamento de reprodução de preconceitos, onde muitas vezes, quando vamos analisar uma pessoa com deficiência, infelizmente acabamos analisando apenas o CID, tratando ou até mesmo pensando que aquela pessoa seria incapaz por ter alguma deficiência. Na Lei Brasileira de Inclusão, o conceito de deficiência não está no indivíduo, e sim nas barreiras que são criadas para que esse indivíduo não seja incluído em nossa sociedade. São barreiras físicas, barreiras normativas, ou seja, barreiras por ausência de leis ou até mesmo a presença delas, mas que de forma prática não são efetivadas, ou principalmente barreiras comportamentais. E além dessa questão de conceito do que seria deficiência, também foi mencionado quem seriam as pessoas com deficiência, quem são consideradas pessoas com deficiência. Em relação ao direito à educação, várias inovações foram trazidas ao decorrer desses anos, não só na Lei Brasileira de Inclusão, mas existem também leis estaduais que trazem garantias para as pessoas com deficiência em diferentes âmbitos. Em relação ao direito à educação, foi-se instituído no Brasil o direito à educação em rede regular de ensino. Isso significa dizer que as escolas, elas possuem a obrigatoriedade de matricular o aluno com deficiência. Mas não é apenas matricular, não é apenas receber esse aluno na sua escola, e sim se adaptar às dificuldades do aluno, se adaptar às deficiências, fazer com que as barreiras sejam extintas para que essa pessoa possa se desenvolver plenamente. E não é simplesmente se socializar, é se desenvolver em vários âmbitos. E é claro que mesmo existindo várias previsões sobre o direito à educação inclusiva, hoje, se analisarmos a eficácia dessas leis, nós vemos que tem deixado muito a desejar. A Lei Brasileira de Inclusão, as outras leis também trouxeram várias inovações na área da educação, mas quando você analisa sobre, na prática, quais estão realmente trazendo eficiência, quais realmente estão sendo efetivadas, você vê que é uma exceção. A grande maioria das escolas existem muita resistência em incluir o aluno como se deve. Existe muita resistência nessas modificações, até porque, como foi falado, existe uma barreira comportamental, existe uma barreira, muitas vezes, onde as pessoas elas não foram habituadas a conviver com as pessoas com deficiência. Muitos professores, infelizmente, não tiveram a possibilidade de se capacitar para atender as pessoas com deficiência. E essa ausência de investimento e também ausência de capacitação faz com que a inclusão seja inviabilizada. E aí eu lhe pergunto, o porquê que temos tantas leis que asseguram direitos de pessoas com deficiências, mas que na prática não são efetivadas?
Existe uma questão de orçamento público, onde os recursos públicos eles devem ser destinados a vários âmbitos, como, por exemplo, a educação. Para que você tenha uma legislação e ela seja efetivada na prática, para que aquela política pública seja efetivada, é necessário recursos públicos. E quais os recursos que estão sendo destinados para efetivar o direito das pessoas com deficiência? Então as pessoas acabam se perguntando o porquê existe uma lei e na prática ela não é concretizada. Muitas vezes é uma questão de falta de previsão de recursos públicos. No Brasil nós temos a lei orçamentária que prevê todos os gastos anuais, ou seja, qual o recurso que será destinado para qual área. E se você for analisar na área da educação, tem existido muitas reduções. A previsão para o ano de 2021, ou seja, para o ano que vem, é que se reduza 4,2 bilhões de reais na área da educação. Isso faz com que políticas públicas voltadas para a área da educação não consigam ser efetivadas. Ou seja, na prática, nós temos uma legislação, mas que ela acaba não sendo efetivada por realmente a ausência de recursos financeiros. E isso acontece dentro da educação inclusiva. Nós temos uma legislação que prevê o atendente educacional especializado, a sala de recurso, o profissional de apoio especializado, o intérprete de Libras como, por exemplo, o primeiro idioma para pessoas com deficiências auditivas, português como o segundo idioma. Ou seja, nós temos uma legislação que pensou em vários detalhes, mas que não tem funcionado. E não tem funcionado por uma das questões, é a questão de orçamento público, e a outra questão é a barreira comportamental. Nos acostumamos a pensar na deficiência como a ausência, como algo faltando, a pensar na pessoa como deficiência muitas vezes como pessoas incapazes, mesmo existindo leis que assegurem o direito da pessoa com deficiência, na prática não tem sido respeitado. Além de falar sobre lei orçamentária, sobre recurso, sobre o preconceito que nos foi ensinado, sobre o comportamento capacitista que estamos reproduzindo, é muito importante analisarmos tudo isso para sim entendermos o porquê que o Decreto 10.502 trouxe algumas modificações. Existem 18 artigos de lei nesse decreto, em que na sua grande maioria já foram copiadas de leis que já existem e foram colocadas dentro desse decreto. Mas existe uma grande modificação nesse decreto, que é em relação à previsão de existir escola especializada, ou seja, teoricamente existiria a possibilidade de se escolher se o seu filho estudaria em escola regular ou em uma escola especial. E por que eu menciono sobre teoricamente, sobre prática, e nós conversamos sobre todo esse contexto social? É muito importante entender que mesmo existindo uma legislação sobre determinado assunto, não quer dizer que ela vai ser concretizada. Esse argumento de que as famílias poderão escolher se o seu filho vai ser matriculado em rede regular ou se vai frequentar a educação especial, nós sabemos que é um argumento para justificar a existência desse decreto. Porque esse decreto, ele surgiu em relação a vários conflitos, né? Conflito esses onde as pessoas com deficiências não conseguem ser incluídas, onde existe um conflito de um interesse econômico de escolas particulares que não querem se especializar porque isso leva custo e tempo, e também por algumas pessoas que ainda possuem o interesse de segregar, de excluir as pessoas com deficiência. Nós temos uma legislação, só que na prática essa legislação não está sendo efetivada justamente por falta de verbas, por falta de recursos, né? E pela ausência de conscientização, ausência de sensibilização das pessoas, até porque somos frutos de uma sociedade de uma forma capacitista. E aí eu lhe pergunto, e por que não destinar recursos para capacitar profissionais da área regular de ensino, para retirar essas barreiras que ainda existem na rede regular de ensino? Né? Existem várias formas de investimento, fazendo com que sim, a lei
de inclusão seja concretizado na prática. Temos uma legislação pensada e voltada para o desenvolvimento coletivo, para o desenvolvimento de uma sociedade que não seja preconceituosa. E é muito importante que as pessoas consigam analisar que a pessoa com deficiência ela cresce. E se ela não for incluída desde criança, se as crianças não incluírem aquela pessoa com deficiência, não vai ser com 30 anos, com 40 anos que ela vai ser incluída. Quando estamos falando de educação inclusiva, nós estamos também falando sobre uma projeção social, aonde esse assunto é tão importante para as pessoas com deficiência, mas também tão importante para o desenvolvimento social. Se queremos uma sociedade inclusiva, que sociedade é essa que segrega as pessoas com deficiência, que quer excluir, que quer separar quem é diferente? Nós precisamos de uma sociedade que realmente inclua, pense naquela pessoa em vários aspectos, não a trate simplesmente como alguém incapaz, como alguém que não está pronto para viver em sociedade, que não está pronto para viver no nosso primeiro laboratório social, que é a escola. E aí eu lhe pergunto, diante da ausência de investimento na inclusão das pessoas com deficiência, diante de um decreto que sim autoriza a possibilidade das pessoas escolherem, teoricamente, né, eu coloco entre aspas realmente, porque não existe escolha sem opção, e eu falo isso justamente porque, como mãe de uma criança com deficiência, eu sei como muitas escolas, eu não digo todas, mas muitas escolas acabam afastando os alunos com deficiência, acabam negando matrícula, negando inclusão. Ou seja, se existe uma escola especializada para o seu filho e eu, enquanto instituição privada de ensino regular, não quero investir, né, na inclusão, eu simplesmente posso, com aquele jeitinho que a gente já conhece enquanto mãe, simplesmente convidar aos pais a refletirem se aquela decisão é a melhor para aquela criança. Se aquela criança não está se desenvolvendo, se ali naquela escola não possui o suporte necessário, não seria melhor então procurar uma educação especial, uma escola de educação especial? E é por isso que eu trago essa reflexão para vocês. Se essas crianças que hoje, por exemplo, daqui para frente, acostumarem-se com a ideia de que o aluno com deficiência ele é segregado, que o aluno com deficiência não está pronto para frequentar a rede regular, ou seja, nós, mais uma vez, estamos replicando um comportamento capacitista. E nós precisamos identificar esse comportamento para tentar modificar esse comportamento. Nós precisamos lutar para que os direitos dos nossos filhos realmente sejam efetivados na prática. Então é muito mais fácil nos unirmos para lutar pela educação inclusiva em rede regular de ensino, para que ela seja efetivada. Se você for ler no decreto 10.502, ele não traz tantas inovações assim. Ele sim é uma cópia de alguns artigos falando, e aí algumas pessoas se iludem com esses artigos, com essas expressões, com a ideia de que está sendo criado uma sociedade que pensa na pessoa com deficiência, de que diante desse decreto, realmente aquela criança com deficiência possui o direito de escolha, aquela família da pessoa com deficiência possui o direito de escolha, mas na prática não funciona dessa forma. Nós precisamos refletir o porquê que esse decreto foi criado, quais as intenções que existiam com esse decreto. Nós precisamos sim efetivar a educação inclusiva como está previsto na legislação e precisamos lutar para que isso ocorra. Então eu convido a você a se manifestar em relação a isso, a compartilhar através de postagens, através de hashtags, para que sim, esse decreto não seja aprovado como legislação, para que os nossos filhos e para que toda a sociedade não venha sofrer replicando, repercutindo o capacitismo e todos os seus preconceitos que existem. Eu convido você a refletir e a buscar soluções para que a nossa sociedade seja diferente, para que nós tenhamos um futuro diferente.
Porque segregar é excluir. Uma sociedade que segrega, ela não inclui e ela não evolui.